Olá, meu nome é Silvia Lopes, eu sou produtora de eventos e este é o Casamento e Comportamento, o nosso podcast. A minha sala de visitas onde eu recebo convidados muito especiais para a gente conversar sobre casamento e comportamento. E você também é meu convidado. Se inscreva no canal, curte e principalmente deixe o seu comentário. E hoje o meu convidado é presença constante nos melhores casamentos e eventos de Curitiba. Um talento. Seja muito bem-vindo, Juan Mansur, finalmente. Finalmente, é um prazer, eu tô muito feliz em poder estar, conversando com você e participando do seu podcast, que é um sucesso. E você também tem sido um sucesso nos nossos eventos, rapaz. Eu fico feliz, me esforço muito pra honrar a oportunidade, viu? Ai, que bom, eu fico muito feliz, os nossos noivos também dão ótimos feedbacks e é muito legal quando eles chegam no escritório e eles perguntam, Silvia, e o Juan Mansur? Eu falo, é ótimo, pode contratar. Que legal, feliz eu só agradeço, né? Espero poder um dia honrar cada vez mais e te deixar sempre orgulhosa com essas indicações. Não, estamos muito orgulhosos, muito orgulhosos. Juan, mas hoje vamos conversar do Juan, um pouquinho antes do Juan e depois a gente conversa um pouco sobre casamento. Como que você começou na carreira? Porque você é muito novo, você tá com quantos anos? Eu tô com 35, né? Tô até um pouco já rodado, né? Já tá rodado? Já tô um pouco rodado. Nessa estrada da vida? Nessas estradas da vida, né? Igual o pessoal fala, carro de prefeitura, né? Bom de ano, ruim de lata, né? Já tô... Mas, assim, a minha trajetória, ela vem desde o interior, sou do interior do Paraná. Meus pais se conheceram na cidade de Londrina. Gente, você é da minha cidade. Pé Vermelho? Eu sou Pé Vermelho. Aí, ó, por isso que a gente tem essa sinergia, né? Tá tudo explicado. O pessoal Pé Vermelho é diferente, né, Silvia? É diferente, tem um calor, né? Tem um calor. Os meus pais, eles conheceram na cidade de Londrina, os meus tios, né? Até hoje, meus primos moram lá também. Família grande do interior. Então, meu pai tinha... eles eram em 12 irmãos. E ele acabou se mudando pra Apucarana, que é uma cidade próxima ali a Londrina. Então, eu cresci em Apucarana, fui criado ali. E eu não tinha, assim, uma aptidão pra música. Na verdade, não tinha nenhum parente que cantava. Foi surgindo. Eu sempre tive uma facilidade em brincar, de imitar, tirar sarro, assim. Como se fosse um dom artístico, mas não relacionado à música. E ali, com os meus 12 anos, eu entrei na banda da escola, na missa da escola, que eu estudava numa escola católica, né? Uhum. E eu me identifiquei, mas assim, eu só sabia que eu gostava daquilo, mas não sabia como eu iria fazer. Você cantava no coral da igreja? Não, da escola? Da escola. Não, da escola. Uma escola católica, a gente tinha um coral e tinha a banda desse coral, né? Então, me deram um chocalho da percussão e eu ficava lá só pra participar. Eu adorava aquilo, mas eu não sabia se eu tinha que ser cantor ou tocar algum instrumento. Até que com os meus amigos falaram assim, cara, vamos fazer uma aula de música então. Aí cada um escolheu um instrumento e falei, então eu vou tocar violão. Isso você tava com que idade? 12 anos. 12 anos. 12 anos. Então, assim, dali pra frente que eu comecei a ter contato com a música, mas a minha família foi uma família que se converteu na época, então eles eram cristãos e não eram muito da música. Eu não tive referências em casa, de sertanejo. Então, tudo que eu tinha que ouvir e aprender, eu aprendia na casa dos outros, na casa dos pais dos meus amigos, dos meus amigos. Então, até os meus 14 anos, eu não tinha uma ideia formada sobre gênero musical. Pra mim, tudo era música. Então, ao mesmo tempo que eu ouvia Legião Urbana, eu ouvia gospel e eu ouvia Leandro Leonardo, e acho que a partir dos 14 que eu comecei a ter essa referência. Falei, existem segmentos, né, sertanejo, existe isso. Então é onde eu comecei a me identificar. Então foi a partir dali. Dali em diante, acho que a música ela foi tomando uma trajetória na minha vida muito orgânica, assim, sabe? Uhum. Aquela primeira bandinha com 13 anos, de cantar nas escolas, aí recebe um convite pra cantar na casa de algum amiguinho, e foi indo, foi passando o tempo. Você sempre cantava? Então, ou tocava junto? Eu comecei, era pra tocar, mas eu tinha muita dificuldade com instrumento, né? E não me identificava muito. E aí, a minha mãe teve um período que ela trouxe de uma viagem um karaokê, né? E eu adorava brincar, mas eu não tinha nenhuma aptidão pra isso, eu não tinha facilidade. Uhum. Eu falei, olha, eu acho que deve ser mais fácil cantar do que tocar. Eu comecei a treinar ali, ficar brincando. Nossa. E quando eu vi, virou. Aí o pessoal, como já tinham 2 instrumentos na banda, falou assim, então só canta. E eu falei, 10. Então só canta, gente, que é a parte mais difícil. E eu fiquei só cantando, assim, e fui me desenvolvendo. Eu não era um bom cantor e eu não tinha eu não vislumbrava isso pra mim, sabe? Eu nunca imaginei assim, vou ser cantor quando eu crescer. Nunca imaginei. Nunca teve essa vontade? Não, eu acho que não foi nem... Como eu sabia que eu não era muito bom, né, sendo muito honesto, eu sabia que acho que era mais fácil eu ter uma profissão mesmo. Então, eu sempre falo, quando eu era criança era
mais fácil pensar que talvez seria bombeiro, médico, qualquer outra coisa do que cantor. Só que a música, eu acho que é um dom daí, né? Porque a minha mãe gosta de cantar, mas ela não canta. Então é diferente você ter alguém que canta bem na família. E eu acho que foi um dom que veio e de repente, sabe, desenvolveu e eu não sei te explicar. Só aconteceu, assim. Quando eu vi, eu tava fazendo faculdade. Eu com 17 anos, eu fui morar 1 ano no Japão, né? O que você foi fazer no Japão? Então, eu fui conhecer. A minha mãe morou muitos anos lá. Sua mãe é japonesa? Ela é mestiça. Sua mãe é mestiça. Então, minha mãe, lá da minha mãe, descendente de japonês e do meu pai italiano. Foi uma mistura, né? Bem brasileiro mesmo, né? Nossa, definição de Brasil. E aí, como a minha mãe tinha morado muito tempo lá, eu tinha curiosidade de conhecer. Então, com 17 anos, aquele período que os amigos fazem intercâmbio, eu decidi ir pra lá também pra conhecer. E lá foi bacana, porque a música também me chamou de novo. Eu conheci um grupo de brasileiros que frequentavam uma igreja. Comecei a cantar nessa igreja com eles. Então, foi onde eu aprendi muito lá, porque eles eram bons, sabe? Então, eu me desenvolvi também musicalmente, com técnicas. Aí, quando eu voltei, falei, bom, agora eu tô com 18, vou estudar, né? Só que toda vez a música ia me puxando. Então, eu ia na faculdade. Você fez engenharia? Fiz engenharia civil. E, lá assim, em Apucarana? Não, fiz em Londrina. Daí eu me mudei pra Londrina. Daí você já tava em Londrina. Me mudei pra Londrina logo depois que eu voltei do Japão. E aí, assim, eu até brinco que nos trucos eu nunca sou um cara que joga muito bem. Aí a pessoa fala, cara, você é cantor, você não joga bem truco? Eu falei, cara, na faculdade, quando o pessoal ia jogar, eu sempre tava cantando. Não então, aprendeu a jogar truco. Eu não aprendi a jogar truco, mas tá bom, eu alegrava as festas. E foi, a faculdade foi assim também. Sempre tinha uma oportunidade de cantar na casa de alguém, num bar. E foi ainda até eu chegar em Curitiba. Mas nunca foi algo, Silvia, que eu falei assim, eu quero ser, esse é o meu sonho. Aconteceu assim, sabe? Quando que foi a primeira vez na tua história que você cantou profissionalmente? Que te pagaram e ali você se viu cantor? Com que idade e onde? Com 16 anos. Com 16. Com 16 anos eu tinha uma banda na minha cidade e eu tinha 15 para 16 anos, eu não tinha 16 ainda. E a gente começou a se apresentar num bar e ele falava assim, ó, se vocês venderem os ingressos, toma aqui 150 ingressos, o valor é de vocês. E aquele começo, todo mundo empolgado, a gente conseguia vender os ingressos. Então ali eu já tinha uma renda. Com 16 anos. Com 16 anos. E isso foi aonde? Isso foi em Apucarana. Em Apucarana. Daí o primeiro show, o marco foi Apucarana. Foi o marco Apucarana. Eu lembro que 2, 3 apresentações a gente já lotava, era um pub, não era muito grande assim, né? E um dia a gente recebeu até um convite de um DJ que na época fazia muito sucesso, chamava Cassino. As músicas eram internacionais, mas ele era brasileiro. Mas é tipo aquelas músicas da época do Furacão 2000, Pumper Up, umas músicas que rodavam o mundo. Gente, é a minha faixa etária, tá? Isso do... Então, eu falei assim, vai que você lembra, né? E essa foi a primeira apresentação que eu fiz, assim, realmente de expressão. Tinha umas 1.500 pessoas. Nossa, bastante gente, um público grande para sustentar palco, e eu só tinha 16 anos, assim. Eu não tinha nem ideia do que estava acontecendo, mas a emoção de estar ali vendendo... E assim, eram 2 trabalhos, né? Eu tinha que vender os ingressos para ganhar o cachê, levar o público e ainda cantar, assim. Então foi muito legal, porque eu vivi coisas extraordinárias desde pequeno, desde muito novo, né? Mas sempre achando que era como foi essa experiência de cantar essa primeira vez para um público tão grande? Eles receberam bem? Como que foi? Receberam, assim, o interior, ele... quando tinha essas festas e lotavam, eu sempre acho um desafio muito grande. O pessoal fala, abrir show de cantor, assim, eu acho mais difícil do que quando você toca num bar. Porque as pessoas estão ali para ver outro artista, né? A expectativa é muito alta. Então, por mais que você possa agradar, as pessoas, elas não estão pra ti. Você tem que surpreender em dobro. Sabe? Porque é o mínimo que elas esperam, é já ver aquele artista lá, no caso, na época, esse Cassino, ou seja, qualquer outro cantor. Então, quando você entra ali, as pessoas falam, meu Deus, o que é essa pessoa? Mas eu fui muito bem acolhido, eu acho que as pessoas, de certo modo, viam ali um adolescente, né, em fase... Puxa, que bacana ver um meio criança. Eu acho que eu veria dessa forma, assim, meu sobrinho tem quase 15, eu fico pensando, é muito pequeno, né, não consigo dar conta de como eu fazia isso. Verdade. E, Juan, você comentou ali a questão dos gêneros musicais, né? Que no começo você cantava e gostava de cantar, mas não sabia muito bem a diferença, ou sei lá, para que caminho você ia. Em que momento você se identificou com o sertanejo e falou, esse daqui é meu caminho? É legal, Silvia, você perguntar isso, porque demorou muito, você acredita? E não faz tanto tempo. Eu venho, apesar de ser do interior, como eu te falei, eu não tinha muito essa referência em casa. Então, na minha casa eu ouvia gospel, né? É o que eu basicamente tinha como referência. Com os meus amigos eu ouvia rock. Então, quando a gente montou as primeiras bandas, eu só ouvia rock, assim, um pouco de rock internacional, mas as maiores influências eram até o rock que eu conseguia cantar, que era o rock nacional. Então, quando eu comecei a distinguir essa diferença entre rock e sertanejo, começou a vir a fase do preconceito. Ah, não, sertanejo não. Só que
porque eu cresci ouvindo isso, de certo modo, né? O sertanejo que você cresceu ouvindo é qual? Quem que são as referências? Eu acho que o sertanejo de verdade é o Zezé, Milionário Zé Rico, Mato Grosso e Matias. E quando eu falo de verdade, assim, eu não tô querendo ser contra, pelo contrário, eu me intitulo muito sertanejo. Mas é que o sertanejo, ele vem de sertão, né? Eu acho que até o nosso sertanejo, ele não é tão fiel, porque sertão é mais nordeste. Mais então, nordeste. o forró ele é mais sertanejo do que o próprio sertanejo. Se parar pra pensar. Mas eu acho que a história do sertanejo, quando ela surgiu, ela vinha de contos daquela época. Então, o sertanejo vinha lá contando do sertão nosso, do sítio, das chácaras, das trocas de... Antigamente você trocava uma galinha num porco, um porco numa joia, e assim, eram na base da troca, né? Só que a gente evoluiu, então o nosso sertanejo hoje, ele é só uma referência lá de trás, mas a gente hoje fala do cotidiano, a gente fala sobre carro, a gente fala sobre festas, então a gente leva uma bandeira que começou lá atrás, porque, por exemplo, eu moro na capital, mas... Eu venho do interior, os meus pais eram do interior. Só que hoje não faz mais sentido eu falar de cavalo, porque eu não convivo mais com isso, a não ser que eu vivesse ainda. E né? o cavalo do homem hoje é o carro, É o carro. É a mesma coisa. Existe esse preconceito até dentro da nossa classe artística, porque quando veio o Chitãozinho Chororó, por exemplo, eles americanizaram demais a música, trouxeram instrumentos como banjo, guitarra, assim como o Christian Ralph. Que vem do country. Que vem do country, americano, né? Só que o nosso sertanejo, que é dessa época, Milionário Zé Rico, o Tunique Tinoco, ele é um sertanejo de dueto, então era uma viola caipira e duas vozes fazendo um dueto, então basicamente eles faziam um solo de viola e depois eles paravam e só cantavam. Só que isso foi evoluindo, porque eles faziam rodinhas ali no sítio, nas chácaras. Quando veio o instrumento elétrico, eles foram aprimorando, colocaram bateria, outros instrumentos. Então a música foi evoluindo, mas, por exemplo, quando surgiu o Chitãozinho Chororó, essa geração do Tunique Tinoco, esse pessoal malhava eles demais. Ah, não, isso aí são esses jovens. Aí depois veio Zezé, Leandro e Leonardo. Então é normal, eu sinto que hoje, por exemplo, o Luan Santana, há pouco tempo atrás, foi uma revelação. Talvez os novos, a Ana Castela, essa turma nova, traga funk e outros elementos, talvez a geração do Luan Santana fale, muita modinha isso aí. Mas é porque é outra fase. Assim, a vida vai evoluindo, né? Tudo passa por transformação. Porque a gente estava conversando aqui nos bastidores, daí aquilo que eu falei para você. Sertanejo, para mim, o que meu pai ouvia era Milionário e José Rico. Daí eu não sei dizer... Não, o Sérgio Reis não é coetário, mas o Sérgio Reis também é sertanejo, né? Muito sertanejo. Só que já é um outro sertanejo. Outro sertanejo, já porque outro sertanejo. Nosso país é muito grande, né? Então, se você for ver as histórias do Pantanal, lá de Campo Grande ou do Mato Grosso, e vir aqui do Rio Grande do Sul, a gente tá falando de um gênero que cada lugar tem uma variável, assim, sabe? Então, o sertanejo pro lado do gaúcho é diferente, são outras histórias. O sertanejo lá de Corumbá, de Campo Grande é outro. Mas a gente se intitula sertanejo porque teve uma faísca de segmento ali, sabe? Mas todo realmente... mundo bebe da mesma fonte, mais ou menos. Exatamente. Exato. Bebe, assim, aí você se adapta ao ambiente. Então, por exemplo, é mais fácil o Almir Sater falar de natureza e riachos porque ele mora num lugar que tem. Mas, por exemplo, talvez numa região mais pro lado aqui, sei lá, de Cascavel, seja outras histórias. É mais plantio, é agro, é diferente. Mas, assim... sai de um nicho sertanejo. E como eu era, por exemplo, pequeno, voltando à tua pergunta ali, eu tinha pouca referência e os meus amigos não gostavam, tinha um preconceito, apesar de ser do interior. Então, assim, o sertanejo foi o que me trouxe a oportunidade de rentabilizar, de ganhar dinheiro. E eu falava, bom, eu não gosto, mas eu ganho dinheiro, vou aceitar. E aí eu fui realmente... Que franqueza, Rua. Eu não gosto, mas dá dinheiro. Eu vou aí. É porque, pensa, eu tocava por prazer, assim. Então, um pouco de ingresso que eu vendia na época lá, eu dava um dinheirinho, eu ficava muito feliz. E aquela fase, você tá começando a aprender a beber, se divertir. Quando eu realmente ganhei um dinheiro sem ter que vender o ingresso de fato e ainda ganhava comida nos barzinhos, chega cedo, você pode comer o que você quiser. Olha só. Gente, é interessante. Eu não gosto das músicas, né? Mas vamos aprender. E assim, eu fui levando isso com esse sentimento. Não, eu gosto de rock, mas o sertanejo me dá dinheiro. Até os meus 29 anos, até um pouquinho antes da pandemia. Porque eu fui morar no Rio em 2017, saí daqui de Curitiba. Nossa, foi agora, porque a pandemia... Por isso que eu te falei, é muito recente. Então, ali no Rio de Janeiro, todo mundo... Sertanejo é uma coisa diferente. E eu falava, cara, mas assim, eu canto porque eu sou do interior, mas eu gosto mesmo de rock. E aí um dia eu peguei e falei, cara, eu tenho um preconceito muito bom com aquilo que me sustenta, com aquilo que me trouxe até aqui, que me abriu diversas portas para viajar para outros países, para cantar em festas de pessoas importantes, festas grandes. Por que eu não assumo isso, sabe? E aí um dia eu tirei essa capa e falei, não, eu sou sertanejo. E foi recente, foi agora quase na pandemia. Olha só, uma descoberta. Uma descoberta. Agora, assim. É muito recente, se pensar que a gente ficou 2 anos parados. 2 anos parados...
Uns 6 anos, Juan, mais ou menos. Eu devo ter no máximo isso aí. Não, acho que não tem 6 anos ali. Foi bem logo ali no finalzinho de 2019 pra 2020 que eu falei, cara, quer saber? Eu sou sertanejo. E ponto. E ponto. E assim, foi uma libertação maravilhosa, assim, eu adoro. E é legal, porque hoje eu gosto de tudo. Eu não critico nada. Tem coisas que eu gosto mais, outras que eu gosto menos, mas eu acho que um cantor, assim, é importante ele absorver tudo pra criar a sua identidade e tá sensível ao que você vai criar. Senão você fica mais do mesmo, assim, no mercado, Exato, sabe? acho que você tem que estar aberto. Juan, em que momento da sua vida você passou a viver da música? Que você falou, eu vou viver de música. Quando foi isso? Eu acho que, na verdade, desde cedo, desde os meus 16 anos, eu já vivia da música mesmo. Mas assim, tirando a parte que eu morava com os meus pais, foi ali quando eu me mudei pra Londrina, que eu já pagava meu aluguel sozinha, minha família não tinha, talvez, a condição de me manter lá, né? E o meu sonho era morar fora, porque os meus amigos, terceiro ano, vai morar fora, uns vieram pra Curitiba, outros Maringá, outros foram pra Londrina. Eu falei, não é possível que eu vou ficar aqui sozinho. Então, assim, dali eu tomei a decisão de ir, e ali eu já me sustentava sozinho. Então, desde os meus 18, 19 anos. Quantos anos de carreira, então? Eu tô com 20 anos desde que eu comecei a cantar, basicamente, né? Eu tô com 35, comecei com 15. É bastante, 20 anos. Bastante tempo. E hoje, no sertanejo, quem são as suas inspirações? Acho que na atualidade tem cantores que representam bem, assim, até o formato de cantar, o timbre de voz, que é o Henrique Juliano, o Jorge Mateus, essa nova geração, Luan Santana, eu acho ele um cara muito estratégico, ele, Gustavo Lima, são muito além de ser só um cantor bom, assim, eles são visionários, comerciais, são total, assim, são visionários. Mas eu busco muitas referências lá atrás também, pra entender, né, até porque que eu canto sertanejo, se eu falar só de Jorge Mateus, eles vieram de algum lugar também, então eu gosto muito de Chitãozinho Chororó, Milionários Zé Rico, Mato Grosso Matias. Então eu tento mesclar. Mas assim, na atualidade me identifico muito com esses. Henrique Juliano, Jorge Mateus. São as minhas referências. Onde acabam sendo as referências. E, Juan, como que surgiu a Violada? A Violada tá fazendo um sucesso, né? Faz, eu fico feliz, porque... Eu quero ir em uma, Karen, você tem que avisar antes pra eu colocar na agenda. Não, vai ser uma honra, a gente vai te receber lá, eu estendo um tapete vermelho gigantesco pra você. Eu adoro um tapete vermelho, vocês não sabem como eu gosto de ser bem tratado. Não, eu faço questão. E assim, Silvia, a Violada, no período que eu morei no Rio de Janeiro, eu participei de uma festa lá, toda quinta-feira, no Jockey Club, ali da Gávea, que chamava Violada Rio. E no Jockey ali, assim, e é diferente, porque o sertanejo no Rio de Janeiro é só pros lados do interior. A capital ali mesmo é samba, funk é outra... É muito forte, né? Muito forte, outra cultura, pagode. Só que o sertanejo, ele era tipo uma coisa nova que tava forte ali, então toda quinta tinha. Então muitas pessoas frequentavam, pessoas famosas, e eu falava assim, cara, esse povo gosta disso aqui que a gente faz. E era um formato muito intimista, eu tocava no meio das pessoas, a gente servia ali umas dosezinhas de cachaça pro pessoal, como se fosse interior, decoração tudo intimista de interior. E eu era um cara que, além de tudo, ainda falava interior. Então, o pessoal parecia que eu era um ET ali, assim. Fala de novo, deu o quê? Interior, sabe? Porque puxa o R, né? E aí quando eu voltei, eu falei assim, eu tenho muito essa mania, as pessoas eu percebo também, a gente sempre quer fazer, não, mas eu só vou fazer o dia que eu tiver estrutura tal, o dia que eu tiver... E a gente perde muito tempo, né? E perde oportunidades também. Você tem que fazer com o que tem. Na pandemia, eu tava num período que eu não queria nem cantar mais, assim, acho que foi muito frustrante o que a gente passou, e eu me vi realmente vulnerável a uma profissão que me deixou, de fato, assim, desestabilizado, né? Então eu fui trabalhar na área corporativa e me descobri, falei, nossa, eu gostei, eu não vou mais cantar não, quero seguir a área corporativa, pensei em vender até o violão, passei por um momento, assim, de crise. Nossa, que crise, eu quero vender até o violão. Porque assim, na pandemia, o pouco que eu tentei cantar pra fazer, às vezes, uma fonte de renda extra, vinha a polícia, prenderam meus instrumentos, eu passei assim, sabe quando você fala, não, chega, isso aqui tá sendo muito humilhante, já não posso trabalhar, quando eu posso sou preso, quando eu sou preso prendem meu violão, aí eu falei, cara, quer saber, eu vou vender tudo e vou fazer curso e vou seguir carreira corporativa. Só que mais uma vez a música vai me puxando, né, e vai me levando. E aí quando surgiu a oportunidade de eu fazer uma fonte de renda extra, cantando no aniversário ou outro, eu ia, mas assim, vou porque eu preciso, porque daqui a pouco eu vou evoluir na empresa e não vou precisar mais. E assim. E aí surgiu a oportunidade de cantar num bar, né, e esse bar era muito simples, eu tava numa fase também... Isso no Rio?
Não, isso aqui na pandemia já. Aqui já na pandemia, eu voltei do Rio na pandemia. Ah, você voltou do Rio na pandemia. Um pouquinho antes de startar mesmo a pandemia. E aí eu não queria mais cantar. E quando surgiu a oportunidade desse bar, é um bar simples, que não era conhecido, mas era a única oportunidade que eu tinha. Falei, olha, se eu conseguir fazer assim 150, 200 num domingo aqui, eu já complemento minha renda no mês, dá 800. Então eu tava naquela visão de me virar sozinho. E aí eu falei, eu acho que vou fazer o formato que eu fazia no Rio, já que era simples lá também. E a primeira vez que eu fiz era num domingo, já era um dia mais difícil, né? E eu fiz, acho que foram, assim, 50 pessoas, foram bem poucas pessoas. E ali eu intitulei, falei, vou fazer a minha violada. E começou. Daí, todo domingo começou 50, 60, 80, 100. Daí vai multiplicando, né? As pessoas vão passando. E foi virando uma coisa, assim, que não sei te explicar até hoje, assim, sabe? Virou o ponto de diferença do domingo, filas e filas para entrar. Aonde está acontecendo a violada? A violada hoje acontece em vários pontos. Eu já fiz na Pedreira, eu já fiz na Ópera de Arame, já fiz ali em Santa Felicidade no Ópera Concept Hall. Legal. Eu sempre escolho lugares, assim, que possam trazer também uma experiência diferente, já que é um evento, né? Porque balada a gente sempre teve à disposição. Mas a violada, ela é uma festa, assim, sabe? Ela não é o show do Juan, tem o show do Juan na festa violada. Então, todos os detalhes, quando eu pude fazer ela pela primeira vez na Ópera de Arame, um evento maior, eu falei, vou trazer tudo que eu aprendi no Rio, nas passagens em outras cidades. Eu trouxe experiência na entrada, nas brincadeiras com as pessoas. Então, quando você vai num show do Jorge Mateus, eles são a atração, a cereja do bolo. A violada, o Juan, ele faz um show, mas ele é só um complemento dentre outras coisas que tem. Que acontecem na violada. Então é uma festa, é diferente de um show, assim, sabe? E aí... Que horas começa a violada? Depende do local, né? Se for à noite, geralmente começa, vamos supor, na Ópera Concept Hall ali por volta da meia-noite, a gente vai até 5 da manhã. Nossa, passa a madrugada dentro. E eu faço 4 horas de show. Sem parar. 4 horas? Esse que foi o diferencial da violada, assim. Porque como no começo, nesse bar, eu não podia contratar outro cantor pra dividir, então eu tinha que assumir o cronograma do bar inteiro. E eu começava a cantar ali 4 da tarde, parava 8, 9 da noite, sem parar. E o pessoal foi gostando. Claro, e pra mim foi bom, porque aquilo que eu não imaginava que eu ia ganhar 200, 300, foi se tornando uma coisa que foi mudando a minha vida, sabe? Então, eu trouxe isso pra violada também. Quantas pessoas participam em média da violada? De público ou de público? Geralmente 2.000 pessoas. Que Nossa, gente pra caramba. É bastante gente. E isso é uma coisa que me deixa feliz, porque um cantor que não tem uma expressão a nível nacional, que vem do interior, que não é daqui, conseguir levar esse público, claro que a gente tem todo um suporte de promoters e equipe que trabalha juntos, mas é muito difícil. A gente pega shows nacionais, que tem também todo esse suporte de promoção, empresas por trás, e levam 3.000, né? 2.500 pessoas. Então a violada, ela furou uma bolha assim que me deixa muito orgulhoso. Sim, ainda mais sendo em Curitiba, né? Que a gente já tem fama de exigente, de ser um público um pouco mais difícil de agradar. Conseguir levar esse número de pessoas para um show é uma vitória, é uma super conquista. É uma vitória, e eu consigo hoje, assim, também somar na vida de pessoas envolvidas direto ou indiretamente. Então, não é só a vida do Juan que pôde ser transformada, não só financeiramente, porque às vezes a gente tem mais o prestígio ali e ganha em outras coisas com a violada se tornou uma vitrine, né? Mas abre outras portas. Abre outras portas pro Juan, mas tem muita gente que tá envolvida comigo nesse projeto que gera oportunidade de emprego, são 200 e poucas pessoas trabalhando diretamente para montagem, 2, 3 dias de montagem. Então, eu fico muito feliz, assim, eu olho aquilo acontecendo e eu não consigo ver só o glamour da festa, eu vejo, assim, quantas bênçãos surgem ali através de uma coisa que me abençoa muito também. Sim, como diz, reverbera em outras pessoas, né? O pessoal que tá trabalhando e tudo mais. A violada acontece uma vez por mês, mais ou menos? Não, ela acontece uma vez por ano, 2 por ano. É bem esporádico. pontual, mas vai ter uma agora? Vai ter esse mais? Ano ou já terminou o calendário? Esse ano já terminou o calendário. A última foi que dia? Foi em março, a gente fez na Pedreira, no palco da Pedreira. Fizeram lá no da Pedreira. Isso. E a próxima já tem data? Não tem ainda, porque eu tenho outros planos de comemorar os meus 10 anos aqui em Curitiba, então eu tô focando um pouco mais nisso. É bom também que o curitibano, ele é um pouco exigente, né, como a gente tá falando, então é bom que dá uma saudade no pessoal e eu consigo organizar a festa melhor. Mas eu pretendo ano que vem voltar com a violada e fazer mais uma edição, pelo menos. Sim, até porque esse é um produto que dá certo, tem mais aqui que repetir, né? Juan, você comentou ali que você cantava na noite, cantava no bar, e a gente tem observado aí, não sei se eu posso dizer, uma transição de carreira, tipo, saindo da noite e indo
para eventos. Nós mesmos, lá no escritório, temos vários eventos agendados com você, né? Tanto de casamento como eventos corporativos. Isso faz parte de uma estratégia, é um caminho natural. Qual que é o teu olhar sobre isso? Porque é uma mudança de público também, né? Muito. Porque é diferente você cantar para 2.000 pessoas que te conhecem e querem estar lá e sabem o que vão receber, do que você chegar para um público de 2.000 pessoas e alguém olhar e falar quem é ele, né? Exatamente. Ainda mais hoje que a música é tão nichada, né? Acho que antigamente a gente tinha cantores, eu lembro quando era criança, todo mundo conhecia o Roberto Carlos. Poderia não gostar, Sim. né? Hoje, às vezes, vem alguém e me fala um cantor que eu nunca ouvi falar. Quando eu olho, milhões de visualizações, shows enormes, e eu nunca ouvi falar daquela pessoa. Mudou muito, né? Essa questão musical no mundo, né? A gente tem hoje muita informação em vários veículos de informação. Acho que antigamente a gente tinha o rádio, a TV. E a TV. Então, a gente tava meio que... O que eles ditavam a gente acabava conhecendo. Então a gente sabia quem era o Roberto Carlos porque a Globo enfatizava muito e outros artistas porque essas duas vias nos apresentavam. Hoje a gente tem artistas, como você falou, que são famosíssimos, que a gente não conhece porque vai direto no celular daquelas pessoas. É um nicho, é muito nichado. É muito nichado. E assim, eu acho que é uma transição natural. Começou natural e agora passa a ser estratégica. Porque quando você começa a cantar num casamento, num corporativo, você precisa entender que apesar de ser parecido, você tem um palco, você vai fazer uma apresentação, a proposta e o viés é diferente. Ali, um casamento, eu sempre falo, a atração são os noivos. Então você não tá ali mais para você brilhar unicamente. Quando a gente quer ser cantor, a gente tem um pouco daquele brilho, o ego de, eu quero ter um carro, uma van, um ônibus. Com o tempo, a maturidade vem me trazendo uma outra perspectiva. Hoje a música é a minha realidade, um trabalho, as coisas que eu conquistei, quero conquistar, vem através da música. Então, obviamente, quando eu faço a violada, as pessoas estão indo ali basicamente para ver o Juan. É mais fácil. Onde eu olho, as pessoas estão olhando e estão sorrindo. Num casamento, as pessoas foram para ver o casal, né? A noiva tal, o noivo tal. Então, eu tô ali para complementar a noite deles. Esse é o maior desafio, porque você tem que deixar o teu ego de lado, o teu brilho de lado, obviamente, para deixar o deles brilhar. Então faço a minha melhor apresentação, mas eu tô o tempo todo questionando o que eu posso fazer para a noite deles ser boa. Então eu tô ali servindo, na verdade. Então a proposta é parecida, mas... É tudo igual, mas é tudo diferente. O propósito é outro. Então assim, quando eu entendi isso, e é um desafio, Silvia, porque assim, as pessoas estão ali, elas querem pedir música pra você o tempo todo. Se você se perde um pouco, você atende um pedido outro, talvez o esqueleto da tua apresentação pode ser comprometida. E muita gente não entende isso, né? Não. As pessoas acham que é só chegar e pedir música. Não, gente, o artista, ele fez toda uma construção ali, né, pra aquele show funcionar. Exatamente, o show, ele tem um começo, meio e fim, e a gente precisa cadenciar a energia, né, porque a música, ela tem batimentos. Então, se você canta músicas que são muito para baixo, assim, a tendência da pista, do casamento, é ficar lá embaixo. Abaixo e você não dá mais nada, ressuscita, acaba com a festa. Exato, e tem muito, eu acho que isso não é muito falado, assim, porque são tantas coisas no âmbito de casamento que as pessoas, os noivos ficam preocupados, que são preocupações importantes, decoração, a experiência da comida, da bebida, mas a música é algo fundamental também, que vale a pena estar atento. Eu, particularmente, costumo dizer, eu frequento muitos casamentos que contratam artistas nacionais, grandes, né? E é legal porque existe todo um status que a pessoa pôde contratar, aquela festa vai ser muito bem falada. Mas você repara que para o desenvolvimento da festa, eu não acho tão positivo, porque o noivo e a noiva passam a ser secundários, o artista tal ali que se torna realmente a atração. E quando vai um show grande, o artista ele tá preocupado em fazer a apresentação dele. Então ele vai cantar os sucessos dele. Pode ser parado, pode ser música de levantar a mão. Eu já faço algo completamente pensando, o que eu posso fazer para ser 1h30, 2 horas de música animada para deixar a festa lá em cima. Então, o viés é diferente. Claro que, né, quem quer contratar artistas grandes tem esse mérito de falar, contratei o artista tal. Mas eu acho que eu tomo muito esse cuidado, porque eu canto em casamentos
que eu já cantei em casamento que foi lindo, sabe, tudo assim, impecável, mas faltava aquela energia dos convidados, que eu acho que é muito importante. Sim. Então, às vezes eu venho com uma estrutura de repertório pensada, obviamente, na qualificação dos noivos, o que a noiva gosta, a família, a gente faz isso no escritório para entender, mas quando eu chego e eu vejo que aquela ideia que eu imaginei que daria certo não tá sendo aplicada e aceita, eu tenho que ter um feeling para mudar tudo isso na hora, assim, sabe? Então, por quê? Porque a minha ideia não é fazer a minha apresentação, é fazer o casamento ser algo... Sim, é outra coisa, bem diferente. Então eu acho que, assim, eu tenho me encantado bastante, é um desafio porque, como eu te falei, a gente abre mão de algumas coisas, mas por outro lado é meu trabalho, eu gosto, eu adoro sair do final, assim, de uma festa e falar assim, missão cumprida, somei na vida desse casal, e um dia eles vão contar pros filhos que foi muito legal a festa e o cantor... Sabe? A minha satisfação é essa hoje. Não, verdade. Excelente essa análise. Juan, e conta pra gente a história da maçã. Porque... A história da maçã. A primeira vez, agora eu vou contar, eu vou deixar isso registrado. A primeira vez que a gente contratou o Juan pro casamento foi um super casamento, assim, noivos amados da vida. Tô a gente voltando, indo pra algum lugar, alguém começa meu telefone. Cadê a maçã do Juan? Eu falei, que maçã? Imagina, 3 dias de montagens, levanta a parede, desce a parede, arrasta a mesa, põe mesa, LED, um monte de coisa, alguém pedindo a maçã. Eu virei para a Glaucia, ela disse, você não tem uma maçã da Mônica aí? Ela falou, mas para que você quer maçã? Eu falei, porque estão pedindo uma maçã e o cantor não vai subir no palco sem a maçã. E saiu todo mundo, nós achamos a maçã. Daí a gente tinha, olha que coincidência, a gente tinha maçã, a gente estava indo para o mercado, acho que por um festival da vida, enfim, algum mercado, e a Glaucia anda com um saco de maçã, ela falou assim, não, eu tenho maçã ainda, que era a maçãzinha da Mônica, que a gente leva para as montagens, a gente voltando, não, daqui a pouco o telefone, conseguimos uma maçã, ótimo, conta pra gente, por que a maçã, Juan? Ai, Silvio, primeiramente, obrigado por ter feito toda essa correria, mas assim, você sabe que todo cantor, quando tá lá embaixo, assim, ele não tem muito isso, né, porque dá pra viabilizar algumas coisas. Depois de um tempo que eu fui entendendo o mercado e eu fui atingindo alguns níveis e conhecendo outras pessoas, eu fui entendendo, vamos dizer assim, o modus operandi do nicho. Então, a gente tem alguns protocolos que a gente poderia, o artista ele poderia preparar, levar isso de casa. Por exemplo, quando a minha fono vai, ela leva as frutas, a papinha, que daí eu tenho que comer uma papa que ela prepara lá com banana, doce de leite, ela mesmo leva. Ela é a profissional que tem que fazer isso. Mas geralmente tem um rider para viabilizar, e eu não entendia muito isso no começo também. Eu falo assim, gente, mas por que a gente tem que pedir 4 toalhas, 5 toalhas? Por que a gente tem que pedir... Assim, porque esse é o modus operandi do nosso segmento. Eu fui entendendo isso. Claro que existem coisas que... são absurdas. Absurdas, né? Eu já tive a oportunidade de ver alguns riders, mas... sendo muito honesto, assim, ó, a gente, uma vez fui fazer um evento, um amigo meu que contratou ainda, ele falou assim, Juan, agora de verdade, eles e os conselheiros do clube, assim, por que a gente precisou arrumar 5 toalhas pra você? Eu quase que fui lá em casa pegar a minha e tal. E eu brincando com ele, né, eu falei assim, ó, a gente quando viaja, a gente vai pra um hotel, a gente pode levar a toalha de casa. Mas já existe um segmento que o hotel prepara pra te receber com uma toalha deles. Talvez, de certa forma, seria até mais higiênico a gente pensar que a gente poderia levar a nossa toalha, mas esse é o modus operandi da hotelaria. Então você contrata, você vai num spa, você já chega lá, já tem a toalha, então você confia que é higienizado, que tudo mais. Na música existe isso também que foi criado. Então quando eu tentava fazer isso por conta, eu não conseguia impor o respeito necessário, porque... Entendi. Mas a maçã é por causa da voz? A maçã é por causa da voz. Existe porque ela tem uma lógica da maçã. A maçã ela é muito recomendada porque ela é como se fosse um lubrificante para as cordas vocais. Das cordas vocais. Então, assim, existe um trabalho de aquecimento e desaquecimento que é muito importante ser feito para que a gente consiga fazer a entrega do show ali ou até para os outros dias. Você aquece antes do show e daí ela faz parte do rito. Ela faz parte. Então, assim, é para assim como outras coisas, né? Eu tenho o suco para tomar, eu tenho essa banana para poder ingerir depois com carboidrato, ou às vezes só o carbo mesmo. Então tem todo um protocolo. Então a gente já tenta fazer isso para atender uma demanda. Então às vezes eu tenho shows, às vezes eu faço 2 casamentos no dia. Então se a minha equipe tiver mais esse trabalho, então a gente pensa que mandando no rider o contratante já consegue colocar. Mas assim, são exigências mínimas, tá? Não, gente, olha, peraí, deixa eu corrigir aí, porque fiquei registrado. O Juan é facílimo de trabalhar. O erro foi da equipe, porque quando o artista manda
os riders, tem que ser cumprido, faz parte do contrato isso daí, né? Cada artista manda o seu rider, ele manda previamente, manda camarim e manda o rider técnico, né? Que a gente, pelo menos para nós, funciona assim. O rider vai para a equipe de sonorização e iluminação e tem que ser cumprido sempre, né? A não ser, claro, que o artista concorde em fazer trocas, né? Sim. Não é aquele microfone, mas é aquele, porque impacta diretamente na entrega, né? Sim, né? Ninguém quer cantar no microfone que é ruim ou precisa de tantos retornos. Bem, não é meu métier, né? Mas eu sei, os riders chegam para nós. E sim, porque eu acho que todo artista que vai para o palco, né, Juan, ele precisa de um preparo, né? Porque eu falo assim, é meio uma transe, né, que você fica no palco, né? Porque a energia das pessoas, a energia daquele evento, aquilo lá, você tem que incorporar. Então faz super parte. Exatamente. Não, e assim, para nós virou uma brincadeira. Sim, para nós virou uma brincadeira, mas tá certíssimo. E tem muitas pessoas que não compreendem contratantes e tá tudo bem, porque assim, quando a gente tá num nível mais iniciante, como eu te falei, dificilmente o artista poder requisitar algo. Então, por exemplo, um camarim. Nunca tem. Então, quando chega um artista que não é um artista lá da ponta, estourado, mas que tem uma projeção mínima e pede, por exemplo, um camarim, as pessoas tendem a julgar. As pessoas, agora quem que o Juan pensa? Porque... E assim, não, precisa, o camarim... o camarim é de... uma ferramenta do trabalho. Ferramenta de trabalho, você precisa ir ao banheiro, eu transpiro muito, então eu preciso trocar de roupa, então eu preciso fazer a inalação. Então, às vezes, claro, tem lugares que a gente... posso improvisar aqui? Claro, não tem problema. A gente precisa de um espaço. Porque assim, eu no começo sempre me trocava no banheiro, o pessoal, o cantor, não tem problema a gente fazer isso. Mas se a gente pode ter um lugar... mais preservado. Pensa, a pessoa contrata você é responsável por alegrar a festa. O mínimo que às vezes pode estar, então usa aquele banheiro lá. Então eu já trazei show porque eu tava precisando no banheiro, nervoso, dor de barriga, e eu tive que usar o banheiro coletivo e não tinha banheiro para usar. Então, essa é uma necessidade básica que eu falo. E eu acho que também faz parte da aura do artista, né? Acho que não foi com a Karen que eu não sei se eu conversei isso, foi com você, Karen, que eu acho que eu falei, que a coisa que mais me deixa, eu adoro ouvir banda, eu adoro ouvir música, e assim, tá tocando banda tal, eu vou lá e quero ouvir. É quando o músico termina a apresentação e ele começa a desmontar os equipamentos. Eu sempre acho que ele tem que sair dali e deixar alguém desmontar, porque faz parte daquela construção daquele músico. Para mim, gente, não sei, as pessoas podem pensar diferente, mas você entendeu o que eu quis dizer? Perfeito. Da mesma forma que eu não vejo o sentido do artista estar ali dentro do banheiro que está o convidado, porque faz parte dessa construção como atração. Por isso que há uma atração, por isso que o cliente investe, por isso que, né, paga-se o cachê. É por isso, porque faz tudo parte de um contexto. Eu demorei muito, Silvia, para entender isso. Não, é mais do que necessário. Porque eu sou uma pessoa que gosto muito de entender o mercado, não só da música, e buscar referências de outras coisas. Então, estudo, busco referência, e assim, uma vez me deram um exemplo que eu levei pra minha vida, e eu encontro muitas pessoas, inclusive, que tomara que assistam, né, que eu vou fazer todo mundo assistir para entender isso. Muitas pessoas julgam, falam assim, eu queria muito que o Juan dê certo, quero que ele dê certo. E aí, quando você não consegue mais estar acessível para, por exemplo, descer do palco de um show e ir lá tomar uma com a Silvia, com os amigos, o Juan mudou, subiu pra cabeça. Na verdade, uma vez o cara me deu um exemplo assim que eu levei pra minha vida. O mágico, ele não faz magia, ele faz um truque. Se ele simplesmente revela, perde a graça. Se ele não se porta e veste uma capa legal, um chapéu legal, perde a graça, porque ele não tá fazendo uma magia de fato, ele tá fazendo uma ilusão, um truque. Então, a música, da mesma forma, é um personagem que você tá ali, e se você não vestir o personagem, perde a graça. Uma noiva, a gente poderia colocar a noiva chegando antes do noivo, eu tô ansiosa, mas a expectativa do casamento é ter aquela preparação, o noivo sabe que ela vai, eles pagaram juntos a festa, ou enfim, estão vivendo juntos, mas gera até essa dúvida no noivo às vezes. Deus me livre, ela não vai me deixar aqui. Porque cria-se um simbolismo que é muito necessário. Então talvez o Juan, se ele continuasse o mesmo Juan ali da pandemia, um pouco antes, eu estaria sendo o Juan que cantaria no barzinho ali para 20 pessoas, não conseguia escalar isso. Só que para isso hoje, eu continuo a mesma pessoa, só que no palco, eu não desço mais e vou lá beber, a minha equipe vai lá, desmonta, monta. Então assim, são esses detalhes que as pessoas têm dificuldade de entender, mas quando também entendem, faz mais sentido, porque é o que você falou. Total sentido. A gente tem que vestir essa fantasia, Silvia. Vestir. Porque, na verdade, em tudo na vida, né? A gente estava conversando agora há pouco com uma consultora de imagem, e daí eu comentei com ela, falei assim, eu fui num médico, eu precisava fazer uma cirurgia simples. E eu cheguei, o médico estava com o sapato fora do pé.
Eu não sei por quê, Juan. Na hora, eu já disse não pra ele. Não adianta, Sim. independente. E ele foi, dos 3 que me indicaram, ele foi o mais bem recomendado. Porque eu olhava assim, ele me dizia, esse homem com o pé de fora. Falei, acho que ele vai esquecer alguma coisa em mim na minha cirurgia. Falei, acho que eu não vou fazer. Sabe assim, gera não. A gente precisa, são códigos, né, Sim. de comportamento. É que nem uma noiva que de repente não chega de vestido branco. Sim. Vai. Ok, pode, ela vai com a cor que ela quer, mas está internalizado dentro de nós determinados comportamentos, né, que constroem a magia daquele momento, né? Eu acho que O artista é igual também. eu acho que a gente precisa, de certo modo, surpreender, sabe? Seja numa forma de vestir, na postura, na entrega de uma apresentação. Tudo que você consegue, assim, surpreender gera essa coisa de falar, uau. Então, eu acredito que é igual numa loja. Você pode ir numa loja, por exemplo, e comprar uma boa roupa e essa loja não te colocar numa sacolinha de plástico mais simples e a roupa ser boa. E você pode ir numa loja que a roupa talvez não tenha talvez a mesma qualidade, mas eles colocam numa seda, botam um laço, bota numa caixa, pega essa caixa, bota numa sacola estruturada, você sai da loja se sentindo... Borifa alguma coisa e ainda vai até a porta. Exatamente. Então, assim, é a forma como ele enfeita o pacote do negócio, sabe? O produto em si, às vezes, é só mais uma camiseta, uma saia, um vestido, um tênis. O produto é a bolsa feita na China que a gente Exatamente. Então, eu sempre pagou. brinco... Grana. Eu sempre brinco, o Juan ele não é o melhor cantor, assim, eu acho que seria até uma forma muito errada de pensar isso. Existem muitos talentos, mas o Juan é uma pessoa que pensa nos detalhes e tenta ser o máximo profissional possível. Tem pessoas profissionais que entendem e tem outras que talvez demorem um pouco mais, mas a gente vai dando jeito. Esquecem a maçã. Mas a maçã pra Silvia eu já vou levar sempre, já é uma regra. Ó, for evento da Silvia, a gente leva. Não, mas agora eu faço questão, eu quero dar maçã. Mas imagina, eu agradeço, inclusive, a compreensão. Não, é aquilo que eu falei, eu super respeito, virou uma brincadeira nossa, e porque faz parte. E, Juan, a conversa tá ótima, mas eu preciso saber qual que é o seu comporte-se. Olha, eu, por ser uma pessoa que tem muita dificuldade com organização, horário, tudo que eu me comprometo a fazer em relação ao meu lado profissional é manter a postura e o horário. Eu acredito que a gente deve isso para quem confiou no nosso trabalho, que estendeu, né, a oportunidade. Então, assim, o meu é realmente honrar o profissionalismo, estar sempre no horário e sempre fazer uma entrega, estar atento para a entrega ser perfeita. Legal, ótimo, sensacional. Muito obrigada. Eu agradeço, Silvia. Gente, equipe, comportem-se, levem e façam os camarins dos artistas. Isso é obrigatório, tá? Isso ajuda na entrega do produto festa. Obrigada, Juan. Eu que agradeço, Foi ótimo, Silvia. muito Obrigado bom. você. Tchau, tchau.